Hey people! Olha só com quem eu tô aqui, com a Mai, Study Planner. Se apresente. Meu nome é Maíra, eu também tenho Instagram de estudo. Há 2 anos, aliás, em 2016 eu comecei e tal, passei 2 anos para passar em medicina. E hoje estou cursando medicina no método PBL. E se você tem interesse em saber quais são as principais diferenças entre o PBL e o modo tradicional, assiste até o final que a gente vai te ajudar. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Bom, gente, eu e a Mai, nós estamos no segundo período do curso de Medicina. Eu estudo na Uncisal, que é uma faculdade estadual aqui do nosso estado, e ela estuda na UNIT, que é uma faculdade privada, e nós vamos comparar como funciona o método de estudo em cada faculdade. Primeiro a gente vai começar falando sobre as matérias que estudamos e estamos estudando no momento. Principalmente no P1, né? Foi o que a gente já passou ainda. No P1 a gente já concluiu e agora estamos começando o P2, graças a Deus. No P1 eu tive matérias todos os dias, tive aula todos os dias, tive anatomia, tive embriologia, histo, BCM, bioquímica, fisiologia. Todos os dias eu tive aula e foram aulas contextualizadas, assim, eu tive a disciplina dando conteúdo programático mesmo. A gente teve, como a gente estuda no método PBL, né, é completamente diferente. Temos a matéria de morfofuncional e nessa matéria a gente estuda anatomia, histologia e imagem. Sim, imagem no primeiro período é bem complicado, mas sim, a gente estuda desde o primeiro período. A gente tem a matéria de tutoria, né, que a gente abrange vários assuntos, que é, enfim, uma aula bem diferenciada, porque é bem reduzida também, tem um tutor, tem um aluno que vai lá no quadro e escreve o que a gente está falando. Enfim, é diferente. Tivemos aula de informática, no caso, e língua portuguesa, que são integradas como se fosse a metodologia científica, né, onde a gente aprende a fazer artigos, enfim, pesquisar artigos científicos também, esse tipo de coisa, trabalho acadêmico. Tivemos também comunicações, aula de comunicações, que foi bastante importante, eu acho, pra gente ver essa questão da relação médico-paciente, como é que deve ser, o que é que a gente não pode fazer, o que é que a gente não deve errar. O que mais que tivemos? Habilidades clínicas, que algumas pessoas conhecem por semiologia, né? Que é aquela parte inicial, a gente aprende a questão da anamnese, aprende o início de tudo, né? A gente aprendeu a anamnese até a questão da feripressão, essas coisas. Só. E fora essas matérias, a gente também tem o IESC, que é Integração, Ensino, Serviço e Comunidade. E nessa matéria a gente vai às UBSs, né? Cada um escolhe uma UBS, tem um grupo reduzido de alunos também, com cada professor e tal. E a gente passa 4 anos nessa mesma UBS. Então é bom pra você acabar ter um vínculo a mais, né? Você tem um vínculo melhor com a comunidade. Porque você passa 4 anos lá. Aí fazer algumas ações, como a gente já fez no P1, a gente foi numa escola e tal. Fizemos ações com crianças. E, enfim, é toda essa questão do SUS mesmo, o que é que a gente vai avaliar do SUS, o que é que a gente vai ver que tá dando certo e que tá dando errado. Tanto é que a gente faz o portfólio, que eu falei pra você. Que é uma diferença, que a gente não precisa fazer portfólio. Na realidade, o que ela faz é um portfólio do semestre inteiro, né? Sim, a gente precisa ficar fazendo o relatório semanal referente ao que a gente viu naquela UBS. Outra diferença que a gente percebeu é que as nossas disciplinas, pelo menos na faculdade que eu estudo com o método tradicional, é uma disciplina que ela é dada em determinado ano e depois a gente não vê mais essa disciplina. A gente vê as próximas disciplinas que tem algo a ver com a anterior. Enquanto que a anatomia eu vejo em 2 anos, ela vê a anatomia em 4 anos, né? O curso inteiro ela tá vendo. vê o curso inteiro, a anatomia, exceto no internato, que é no momento que você não vai pra faculdade. Graças a Deus. E existe essa diferença. Ela começou a pagar a imagem antes mesmo de eu ter noção do que é a imagem. Eu tava até brincando que eu tenho muita dificuldade de saber o que é tomografia, ressonância. Só um spoiler, tá? Ultrassonografia é a coisa mais difícil do mundo, porque você não sabe o que é nada, só tem um monte de risco lá. Ainda sobre a questão da anatomia, que ele falou que ele vê tipo, em 2 anos e eu vejo no curso todo, é porque, tipo assim, as nossas aulas são bem reduzidas. É aula prática e teórica juntas. E a gente vê, tipo, por exemplo, no P1, eu vi umas coisas que eu vou rever, porque eu vi só a introdução.
depois eu vou ver de novo para aprofundar cada vez mais, e a gente vai estar sempre voltando na mesma tecla e aprofundando cada vez mais. Então, assim, eu acho isso um ponto bem positivo, porque a gente vê o curso inteiro a mesma coisa, basicamente, né? Outra coisa que eu acho bem interessante é a questão da imagem. A gente começar a estudar no começo, no P1, é que a gente pode associar, a gente pode estudar imagem e anatomia juntos, então a gente já associa o que é aquilo ali, qual é aquele corte axial, o que é que você tá vendo ali. Corte axial, gente, pra quem não sabe, é tipo como se fatiasse assim ele, esse sentido, tá? Pra você ver, tipo, de cima o que é que tá acontecendo ali. Então acaba sendo bem difícil, primeiramente, assim, pra você ver nos exames de TC, de ressonância e tal, porque você não sabe mais ou menos o que é aquilo, só que quando você tá estudando integrado com a anatomia, você já começa a fazer essa associação desde o início, então isso é bastante interessante. Tem até uma semelhança também na faculdade que eu estudo, porque a gente tem muito isso, a questão da anatomia, sempre pretender andar com a físio lado a lado, né? A fisiologia, na grade curricular antiga do meu curso, ela era vista no segundo ano, aí ela foi passada para ser vista no primeiro. Então, assim, tudo que eu preciso saber em anatomia é muito importante para ver em físio. Só que agora, como elas estão no mesmo período, os professores tentam ao máximo equilibrar os assuntos para poder a gente conseguir ver ao mesmo tempo. Então, fica muito mais fácil de você compreender, né? Agora, voltando um pouco e focando um pouco no que todo mundo quer saber, que é como funciona o método PBL, que eu também não sei muito bem como funciona, por isso que eu trouxe a Maia aqui para explicar para vocês. O método PBL, para quem não sabe o que significa, Problem Based Learning. Significa medicina baseada em evidências, né? Eles dão problemas pra gente, aí aqui entra a tutoria, né, que o pessoal... Meu Deus, que a tutoria explica mais, post sobre isso e tal. Inclusive meu Instagram tem post sobre isso. O Instagram dela tá aqui embaixo. Quem quiser aprofundar mais, dá uma passadinha lá, porque tem vídeo já explicando e tal, tem eu na sala, tutoria, enfim. Basicamente, eles entregam um problema pra gente todas as semanas. Na minha faculdade só tem um problema por semana, tem a abertura e o fechamento. Geralmente só um por semana, em casos raros são 2, tipo, eu vou ter esse semestre, mas geralmente é só um. Aí eles entregam um problema pra gente, aí tem os 7 passos da tutoria que a gente tem que seguir pra conseguir fazer. A gente lê o texto, vê o que é que tá de errado ali, começar a discutir o que é que a gente sabe sobre aquilo na abertura, né? Tipo, a gente não vai nascer sabendo tudo, né? Isso. Pra no final da abertura a gente traçar os nossos objetivos, pra saber o que é que ficou lacunado, o que é que a gente precisa aprender, o que é que a gente precisa extrair daquele texto pra saber, enfim, pra aprender no caso. A gente traça os objetivos pra no fechamento a gente voltar, no caso a gente estuda tudo aquilo que a gente viu, todos os objetivos, pra quando voltarmos a gente ler novamente o texto e finalmente falar o que a gente estudou e tal. É um debate mesmo, assim, uma mesa com no máximo uns 10, 12 alunos, no máximo. Tem um professor que a gente chama de tutor, no caso, e tem 2 alunos que são tipos especiais, né, que são o coordenador e tem o relator. O relator é a pessoa que vai estar lá escrevendo todo o debate no quadro em forma de mapa mental ou conceitual, e o coordenador é o aluno que vai coordenar o debate para que todo mundo fale, para que não haja uma pessoa falando muito, outra pessoa falando menos. E no final de cada tutoria, cada aluno tem que dar uma nota para cada aluno. Inclusive você tem que dar a sua nota para você mesmo. E não adianta você dar 10 para todo mundo, porque o professor vai achar estranho. Geralmente eles chegam e falam, olha, você não pode fazer isso, você tem que ser honesto e tal. E a questão que ela tá falando de como é avaliado, lá na UFISAL, né, no método tradicional, muitas vezes você não é o protagonista do seu ensino, né? O seu professor quem vai estar moldando tudo que você precisa saber. A não ser que, óbvio, que é o que todo mundo deve fazer, é procurar o conhecimento extra faculdade. Se você absorve apenas o conhecimento que o professor está te passando, provavelmente você não vai aprender direito e você também vai ter um conhecimento muito raso. Você não vai ter um conhecimento aprofundado que você precisa para poder se destacar, né? Para poder ser um profissional diferente dos demais. Então, o método PBL, ele proporciona muito isso, que você vai adquirir o conhecimento que você quiser ter. Na prova, eu vou ser avaliado de acordo com o que eu sei. Pode ser que na prova cobre apenas o que eu estudei, mas a vida pode ser que cobre além daquilo que eu tinha estudado. Então, independentemente do tipo de método de estudo da sua faculdade, você deve sempre ficar procurando se aprofundar e conhecer cada vez mais tudo aquilo que você não sabe. Tanto é que na questão da morfo, né, que é anatomia e tal, a gente precisa sempre estudar antes. No PBL eles dão um manual pra gente,
pra gente ver o que é que vai ter em cada aula, pra gente estudar antes. Tipo, nas férias eu já tinha mandado pra gente estudar antes, só que eu não estudei. Aí eles já mandam antes da aula, então a gente tem que chegar na aula de anatomia, de histologia, de imagem, já sabendo o que é que o que é que vai ser dado. E o professor vai só passar o assunto, perguntar pra gente, eles sempre fazem muitas perguntas, sempre mandam a gente explicar. Tem a questão do slide também, tem professores que mandam a gente fazer isso, preparar o slide da aula pra gente ir no final, dar uma revisada. Tem sempre isso, então é um método interessante porque ele tá sempre ali puxando em você. Muita gente pergunta sobre a timidez. Ah, você era tímida? E aí, eu sou tímida, o que é que eu vou fazer no PBL? Mas, gente, calma. Eu acho que depois da segunda semana você já tá ótimo, assim, sabe? Porque é um método que exige que você seja comunicativo, exige que você aprenda a trabalhar em grupo, principalmente. Eu acho que o ponto forte do PBL é a questão do protagonismo, como você falou, e a questão de você aprender desde cedo a depender dos outros e a trabalhar em grupo. Porque também, se você fizer as coisas sozinho, você não... Tipo, tutoria, você não vai a lugar nenhum se você fizer tudo sozinho. Então, tem sempre aquele negócio, cada pessoa vai trazer uma coisa diferente, cada pessoa lê um artigo diferente, trouxe pra tutoria. Vai ter um ponto isso de visão. Exatamente. Então, é bem interessante isso, porque no final todo mundo estuda e acaba ensinando uns aos outros. Então, isso é bem interessante. E a principal diferença também que a gente viu que o método PBL proporciona, pelo menos para a Mai, é que ela não precisa estar na faculdade todos os dias, enquanto que eu estou na faculdade todos os dias. Todos os dias eu tenho aula, toda semana praticamente tem algum tipo de prova para ser realizada, enquanto que a Mai ela tem uma semana específica, né, para poder realizar as atividades avaliativas. No meu P1, dia de quarta-feira, por exemplo, eu não tinha aula. Aí tinha vezes que eu só tinha aula de manhã, tinha vezes que eu só tinha aula à tarde e tal. Esse período eu tenho aula todos os dias da semana, só que aí, tipo, às vezes só tenho aula à tarde, ou só tenho aula de manhã e tal. Mas aí a gente tem bem mais tempo em casa, porque pra estudar, a gente precisa estudar antes. Então, a gente tem muito tempo em casa pra estudar, pra tratar das nossas dúvidas, pra chegar na aula tranquilo e tirar as dúvidas que já estarem, entendeu? Agora também você não vai estudar pra poder ficar sendo aquele chato que sabe das coisas e quer ficar mostrando pra todo mundo que você sabe, né? Por favor. Nossa, sempre tem isso, sempre tem. E você percebe que perdeu a oportunidade de ficar calado. Era melhor. Professor, você vai cobrar o que na prova? Tudo? Ossos, são 206 ossos. Músculos, são mais de 600 músculos. Gente, é muita coisa. Quando o professor fala tudo, dá uma vontade de você chorar. Muito grande. E aí, como a gente não tem muito tempo para poder ficar estudando tudo, a gente muitas vezes precisa ficar virando noites acordado, estudando para as provas. Que é uma coisa que me desestimula muitas vezes, porque eu sinto que você estudar para fazer prova não é garantia de que você está aprendendo, né? Então eu dou muito valor quando tem seminário, dou muito valor quando tem trabalho em grupo para poder você apresentar um caso clínico. A gente tem muito isso na anatomia, a gente tem caso clínico em anatomia que você realmente precisa estudar para poder entender e saber o que é que você está fazendo, né? Outra diferença que eu percebi, conversando com a Mai, é que na faculdade que eu estudo, ele tem uma nova grade curricular, né? Eu fiz um vídeo que ele vai estar aqui em algum lugar, aqui. E a gente tem matéria com outros cursos, né? Eu tenho aula com físio, fono, TO e vou ter uma matéria que eu vou estudar junto com enfermagem. Então é uma coisa muito boa porque aprende desde o início ao futuro médico trabalhar em equipe com outros profissionais, porque a gente aprender a trabalhar com outros médicos é algo que a gente vai aprender de forma por osmose, né? Porque a gente vai estar atuando com outros médicos. Mas aprender a trabalhar com outros profissionais é algo que é muito interessante, principalmente para poder você cuidar do paciente como um todo, né? Eu não sei bem se é porque o método é PBL e os outros métodos não são na faculdade, mas a gente não tem aula com nenhum outro curso. Então, até porque tipo, anatomia mesmo é uma coisa completamente diferenciada. Tipo, o pessoal dos outros cursos veem como você vê. É tradicional, tipo, enfermagem você vê os 2 anos de anatomia e tal, por exemplo. E para finalizar, a gente vai falar sobre as nossas provas, as temidas provas. E eu tenho prova basicamente quase toda semana, tá? Como eu tenho aula todas as semanas de todas as matérias, sempre, então vai ter uma semana que sempre vai ter uma atividade avaliativa, uma prova, um seminário, um trabalho em equipe, qualquer coisa, e sempre vai ter. Então a gente sempre está tendo que ficar estudando para realizar a prova. Então eu tenho, sei lá, em torno de 3 provas por semestre de cada disciplina, no mínimo, né? Anatomia a gente tem geralmente 2 provas, 2 provas teóricas, 2 provas práticas, seminários, caso clínico. Embriologia e histologia a gente também tem prova teórica, prova prática.
E as provas, elas funcionam basicamente como se fosse um colégio. Você estuda, vê a aula do colégio, né, durante toda a semana, e aí vai ter a prova na próxima semana. Não tem uma semana de prova. Existe semana que coincide de todas as provas serem marcadas para aquele dia. Mas geralmente toda semana a gente tem alguma atividade avaliativa. Tipo assim, a gente tem 3 UCs. Cada UC é dividida... Aliás, cada período é dividido em 3 UCs. A primeira UC, por exemplo, são 5 semanas de aula e uma semana de prova, digamos que é tipo o final de tudo. Não necessariamente a semana inteira de prova, mas tipo as provas mais importantes, tipo de tutoria e de morfo, são no final dessa sexta semana. São as mais difíceis, né? São as mais difíceis, entre aspas, né? Porque é o que mais cobra. Pelo menos no P1 foi o que mais foi cobrado. Acho que nas outras também. E as outras outras UCs são 6 semanas de aula e 1 semana de prova, no caso a última, né? Basicamente, a gente tem as provas de habilidades clínicas de tranquilo normal, mas toda UC, inclusive, tem essa prova. Tem a avaliação, né, em aula, o professor sempre dá avaliação em aula. E, enfim, toda aula é uma avaliação que ele dá pra você. A tutoria também, toda tutoria, o professor dá, o tutor dá a nota e os alunos também. E a gente tem 3 provas de tutoria por semestre também, de cada UC. E acho legal de habilidades clínicas é a prova de OSCE. Você já ouviu falar em OSCE? Não. OSCE, eu esqueci o que é que significa OSCE direitinho, mas tem lá no meu Instagram, que eu até postei, que é uma sigla em inglês. É basicamente uma simulação da parte clínica. Então tem 6 salas, tem 6 ou 5 salas. Em cada sala tem tipo um paciente. Só tem uma no final do período. Imagina o desespero do calor pra fazer aquilo. Primeira vez assim, única no semestre, né? Aí, enfim, tem 5 salas, a gente tem que entrar na sala e, detalhe, a sala é tipo fechada assim e tem, tá ligado aqueles vidros de investigação? Pronto, que a pessoa tá do lado de fora, vê quem tá do lado de dentro, mas quem tá dentro não vê. Não vê. É exatamente assim. Ai, tá o que paciente no meio, juro pra você, tem um paciente lá, aí eles colocam um papelzinho lá que eles têm que fazer, tipo, afira a pressão do paciente tal. Aí a gente tem que fazer... Mas o paciente real é um boneco. Paciente real, paciente ator. As pessoas se inscrevem nos outros cursos, sim. Paciente real, gente. Paciente real. Mas assim, É a normalidade, entendeu? Nunca tem nenhuma alteração. Mas assim, não é tranquilo, não vou dizer que é, porque não é. Mas enfim, são 5 salas. Você sai de uma e vai pra outra. Em cada sala dessas você está sendo avaliado por um professor, né, de habilidades clínicas. E acho que nessa só, de aferir a pressão, também está sendo avaliado pelo professor de comunicação. Porque é aquele momento de você chegar pro paciente, como você vai tratar o paciente. De passar informação pra ele, Sim, né? de você perguntar ao paciente algumas coisas que são fundamentais antes por exemplo, de aferir a pressão. Tipo, E aí, como é a prova? A prova é a da tutoria. É uma prova aberta, a prova é pra marcar X? sempre tem assim. A maioria das questões, acho que 80% das questões sempre é de marcar X, né? Múltipla escolha. E tem sempre umas 2, 3 assim, questões de A e B, então, pra você escrever. E aí é que vale mais, né? A questão prova que vale mais. Na Uncisal, muitas vezes eu tive determinado sistema visto na anatomia, na histologia, na embriologia e na fisiologia. Então, eu vi sistema muscular nessas 4 disciplinas. Então você vê a anatomia do sistema muscular, depois você vê a embriologia do sistema muscular, depois você vê as células que compõem o sistema muscular, né? As células musculares, e depois você vê a funcionalidade dele em físio. Então todas as matérias meio que se encaixam para poder você conseguir ver o órgão como um todo. Já para a Mai tem esse encaixe também, só que de uma forma mais problemática, né? Porque faz com que ela aprofunde ainda mais sobre determinado sistema. Sempre tem a questão, como ele falou, a questão da problemática, tem a tutoria para sempre estar ali fazendo a gente pesquisar mais e tal sobre determinadas doenças. E aí que a gente começa a ver questão de patologia, questão de imune e tal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se inscreve aqui no canal, tá? Os nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Sigam a Mai, comentem lá que vocês viram esse vídeo, que adorou ela e que está seguindo por mim. Faça o merchan daqui. E é isso, gente. Assistam os vídeos antigos, que provavelmente vai estar aparecendo aqui no rosto da Mai. E é isso. Se quiser falar comigo, deixa seu comentário, fala comigo no direct, que eu respondo vocês sempre, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau.